Boa tarde, quase boa noite já. Nós vamos começar então nossa reunião, tá? É uma reunião bastante importante, né? Ela trata do retorno com 100% dos alunos, então é muito importante a participação de todos vocês. Eu agradeço os que estão aqui presentes, participando, e nós estamos fazendo em forma de live para que depois fique no canal da escola e vocês possam assistir num outro momento para tirar dúvidas, tá bem? Estão me ouvindo bem? Então, como eu falei, muito obrigado por estarem aqui. Prestem bem atenção nas informações e tirem as dúvidas no chat, tá? Vocês podem fazer as perguntas no chat, que eu estou aqui com as coordenadoras, Adriana Martins e Adriana Rodrigues. Elas vão dar um oi aqui para vocês e elas estarão anotando todas as questões, tá bem? Todas as perguntas. E aí eu vou passando a pauta e no final a gente vai para os questionamentos, tá bom? Vou só chamar, então, a Adriana Martins e a Adriana Rodrigues para falar aqui uma boa tarde para vocês, tá bom? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, né? Mais uma vez a gente conversando, né, via live com vocês, que hoje é o melhor recurso que nós temos, e estamos muito felizes de vocês estarem conosco. Então, aproveitem, né, para ouvir bem o que a Adriana vai passar para vocês, e as dúvidas, né, vocês vão aproveitando e tirando essas dúvidas hoje com a gente, tá bom? Então, que nós tenhamos uma boa reunião. Boa tarde a vocês, um grande abraço e que nós tenhamos aí um bom retorno, né? E que essa reunião seja bem esclarecedora para todos, tá? Boa noite, qualquer dúvida, estamos aqui. Podem colocar as perguntas no chat. Vamos lá, então? Então, antes de nós começarmos, para os pais que entraram depois, já estão colocando, mas nós pedimos para que colocassem o nome do filho, né, dos filhos, às vezes tem mais de um, e o nome do pai no chat para que a gente conste na lista de presença, tá bem? Então, nós vamos começar. Essa reunião, como eu coloquei já no título, é sobre a resolução número 7, de 7 de outubro de 2021, né? Uma resolução bem novinha aí, que veio trazendo a questão da ampliação do atendimento presencial para 100% dos alunos, sem revezamento e sem a obrigatoriedade, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho o que significa tudo isso, né? Para daí depois eu vou entrar na questão da rotina da escola em relação a essa mudança, a essa alteração no atendimento, tá bom? Então, a resolução traz o 100%. Hoje, a escola atende 35%, né, da capacidade da sala em revezamento. Nós estamos com 81% da escola, dos alunos da escola frequentando presencialmente, tá? Então, temos lá 381 alunos frequentando presencialmente as aulas. E temos aí um percentual ainda em aulas remotas, né? Com aquelas atividades nos grupos, em casa, fazendo as atividades em casa, tá? E o que essa resolução trouxe? A ampliação do atendimento para até 100%, sem revezamento. Então, hoje nós temos um grupo A e o B, né? 2 grupos. Um grupo numa semana, outro grupo na outra. A e B. E temos o grupo C em casa. A partir do dia 25, nós vamos juntar esse grupo A e B. E virão todos os dias, todos virão todos os dias para a escola, certo?
Ah, Adriana, uma pergunta muito comum. E é obrigatório, né, os pais, principalmente do grupo C, por que existe essa não obrigatoriedade na resolução? Para aqueles casos de problemas de saúde, para aqueles casos de alunos que pertencem ao grupo de risco, ou que de repente moram com alguém do grupo de risco. Então, para esses alunos, existe sim, na resolução, essa possibilidade de não obrigatoriedade, certo? Mas vejam bem, a não obrigatoriedade é para esses casos específicos. E não para aquele caso que eu preciso que a minha filha maior fique atendendo o meu filho menor. Né? Isso é negligenciar a educação do meu filho. Certo? Então, são casos específicos que poderão ainda continuar realizando as atividades em casa. Porém, existe uma questão. Hoje, esse grupo que está realizando atividade em casa, eles têm o suporte do professor ali nos grupos. A partir do dia 25, não haverá mais esse suporte. Nós vamos trabalhar com esse grupo que estará em casa somente com as atividades impressas, com as apostilas, chamadas apostilas ou livros, que eles levam para fazer em casa. Então, não haverá mais as atividades, as postagens, as orientações dos professores nos grupos. Então, por isso é importante que retornem, sim, somente aqueles casos mesmo que são impossibilitados de fazê-lo, mas que retornem, sim, para o presencial, para ter ali toda essa assistência do professor, essa assistência direta do professor, certo? E aquele caso que não vai retornar, que não tem possibilidade de retornar, por esses fatores que eu coloquei para vocês, vai precisar, né, fazer um terminho, vir conversar comigo até a escola e fazer um termo, né, para se responsabilizando mesmo pela realização das atividades. Não dá para não vir para a escola e não fazer essas atividades em casa, certo? Porque aí caracteriza que essa criança está fora da escola. E fora da escola a criança não pode ficar. Está bem? Então, não haverá postagem e orientações dos professores mais nos grupos. Mas, porém, nós não vamos excluir os grupos. Né? Nós pedimos até que vocês continuem lá a partir de segunda-feira, do dia 25. Continuem nesses grupos, porque eles são canais de comunicação para nós. Eles serão um canal de comunicação nossa, né? Os recados, informes, todos nós, gestoras, colocaremos ali nos grupos, tá? Sobre essa questão da não obrigatoriedade, mais uma vez eu quero reforçar com vocês que os alunos que não participarem das aulas presenciais precisam realizar as atividades. Nós já tivemos casos de encaminhamento ao Conselho Tutelar e vamos continuar fazendo isso, porque, como eu falei, a criança, o pré-adolescente, o adolescente, ele não pode ficar fora da escola, né? Então, negligenciar a educação do seu filho. Então, aquele aluno que não está fazendo, que não vem para a aula presencial, ele tem que fazer as atividades em casa. É isso que conta como frequência, né? E que depois, a partir disso, que nós vamos avaliá-los. Tá bem? E aí nós vamos encaminhar, sim, casos omissos para Conselho Tutelar e Vara da Infância, como até já aconteceu. Tudo bem? Os protocolos. Né, em relação aos protocolos, nossa, nós vamos retomar com 100%, com até 100% que podemos chegar, e aí os protocolos continuam, porque a pandemia não acabou, né? Nós vamos ter um número maior de alunos na escola, mas nós teremos ainda todos os protocolos, as medidas de segurança, a aferição de temperatura, o uso de máscaras. Os alunos
precisam levar uma máscara reserva para troca, né? A higienização das mãos constantemente, o uso do álcool em gel, o uso da garrafinha d'água, né, individual, para que todos os alunos levem. A gente já pediu, os que estão frequentando já sabem, né, que tem que levar essa garrafinha, né? E aquele aluno que estiver algum sintoma de resfriado, de gripe, ou qualquer outra dor, porque também não precisa mandar a criança com dor para a escola, na verdade, não manda para a escola, tudo bem? E se o aluno, de repente, chegar com nariz, com coriza, alguma coisa com sintomas de resfriado, nós vamos ligar e pedir para que venham buscar, porque não pode permanecer na escola, certo? E aí, todos os procedimentos, né? Se nós tivermos casos de suspeitas ou de confirmações, tem todos os procedimentos ali da vigilância sanitária que vão estar nos orientando, certo? E a gente orienta, se precisar suspender turmas, a gente suspende, enfim, tá bom? Então, dentro de sala, vai diminuir o espaçamento, o distanciamento vai diminuir com o aumento de números, mas os protocolos continuam, o uso de máscara continua, tá? No refeitório, como é um momento que os alunos tiram as máscaras para se alimentar, então há um momento de mais atenção em relação ao distanciamento, e o refeitório já está organizado para isso, né, para que os alunos possam se alimentar com segurança, tá? Ele já está organizado hoje e vai continuar assim, nós disponibilizamos mais cadeiras para que eles possam se alimentar com distanciamento, tá bom? Em relação ao material escolar, né? Tem bastante pais que perguntam, né? Porque qual material precisa do material? O material usado é o material básico, né? Que a gente pede. Um caderno, lápis, borracha, caneta para os anos finais, né? Que é o básico. Se não tiver a possibilidade de levar esse material, entre em contato conosco daí na escola mesmo, que a gente conversa, tá bom? Uma outra pergunta que é frequente em relação ao uniforme. Sempre quando tem fala de ir para a escola, né, vários pais já perguntam sobre o uso de uniforme. O uso de uniforme não é obrigatório, é bom, identifica a criança. Quem tem pode ir com uniforme, sim, mas não é obrigatório. O que a gente pede, especialmente nos anos finais, é o cuidado, né, com roupas curtas, com shorts, com mini blusas, né? É uma idade em que eles estão com a sexualidade já meio aflorada, então a gente pede que tenham esse cuidado em relação à vestimenta das meninas especial, né? Os meninos também, para que tenham, então, todo esse cuidado, tá? O que vai mudar além dessa questão, né, do aumento de alunos dentro das salas, dentro da escola, sem o revezamento, né, e com essa ampliação do atendimento? Os horários, especialmente dos anos iniciais, o horário da manhã, tá? Também está previsto uma alteração nesse horário, nessa resolução. Por quê? Porque hoje, os anos iniciais estão com um horário reduzido, né? Que é aquele horário das 8 às 11h30 que vocês estão levando e retirando os filhos na escola, nesse horário. E a partir do dia 25, esse horário volta à normalidade, tá? Lá antes, como era lá antes da pandemia. Tá? E qual que era esse horário antes da pandemia? São 3 dias de 4 horas e 2 dias de 5 horas. Então, tem dias que as turmas vão entrar mais cedo e tem dias que vão entrar mais tarde. Por quê? 3 dias são de 4 horas e 2 dias de 5 horas. Pela carga horária que nós temos de trabalho e pelas aulas de educação física, certo? Ah, mas qual que é o horário do meu filho? Nós vamos mandar no grupo esse horário,
certo? E quem, de repente, não estiver ali no grupo, que procure a gente para informar, nós vamos colocar na frente da escola, no portão também. Por quê? Porque depende da turma, né? Isso vai variar de acordo com a turma do seu filho. Pelo dia, devido aos dias de aulas de educação física. As aulas de educação física, elas não são todas no mesmo dia para as mesmas turmas, não tem como. Nós temos 9 turmas, né? E são 2 aulas de educação física por semana para cada turma. Então, não tem como colocar ali todas as aulas num dia só, ou em 2 dias. Né? Então, essas aulas, o número de aulas de educação física, o dia vai variar de acordo com a turma e por isso também vai variar o horário, certo? Mas dentro desse horário, as aulas, o dia que tem 5 aulas, que tem aula de educação física, que são 2 dias na semana, e esse horário vai no grupo, né? Vai amanhã no grupo. O dia que tem 5 aulas, eles entram 7h20, tá? O dia que tiver 4 aulas, que são 3 dias na semana, eles vão entrar às 8 horas, certo? E aí, como que vai funcionar a dinâmica lá dentro da escola? Será servido café das 7h10 às 7h15, tá bom? Ah, meu filho vai entrar 7h20 hoje, eu vou levá-lo 7h20 para ele ainda tomar café. Não dá, né? 7h20 começa a aula dele. Se aquele dia o seu filho entra às 7h20 e você pretende que ele tome o café na escola, você precisa levar 7h10. Tá? Ah, o meu filho hoje entra às 8h, eu vou levar 7h20 já para ele tomar o café. Não precisa. Você pode levar 15 para as 8, 10 para as 8, 20 para as 8, que ele vai tomar o café nesse horário. Por quê? Porque é importante o respeito a esses horários, para que a gente tenha menos aglomerações ali dentro do refeitório. Como eu falei, o refeitório, ele está organizado para que as crianças tenham um distanciamento, né? Mas nós temos também um limite de alunos ali. Tanto que eu vou contar aqui para vocês a questão de intervalos. Intervalos, nós vamos fazer 3 intervalos, né? Para servir todo mundo no refeitório. Tudo bem? Então, o café é das 7h10 até 15 para as 8. 15 para as 8, eu cheguei lá. 10 para as 8, quero tomar café, não vai estar servindo mais café. Ah, meu filho toma café em casa. Tudo bem. E não é uma opção de tomar esse café na escola. Se não quiser, pode chegar ali. Hoje é 7h20, a aula do meu filho, eu levo 7h20. Hoje é 8 horas, eu levo 8 horas. Tudo bem? Aí, como eu falei para vocês, serão 3 intervalos. Né? No momento dos intervalos, eles vão almoçar, como está acontecendo hoje, só que vai ser mais próximo ali do meio-dia, né? E aí nós temos uma saída escalonada. Vai mudar um pouquinho a saída do período da manhã. Hoje, os pais estão entrando para pegar na sala com as professoras, né? Pelo menos o primeiro e segundo ano. O terceiro, quarto e quinto pega no refeitório. Como nós vamos ter um número maior de pessoas circulando, então nós vamos fazer uma saída escalonada, certo? Esse horário vai também para vocês, mas eu já vou adiantar aqui. Os primeiros anos vão sair 12h05. E aí as professoras vão acompanhar as crianças até o portão. Tá bem? Então, não vai precisar entrar mais na escola, espera ali o primeiro ano. É muito importante o respeito aos horários, certo? Porque se todo mundo resolver furar essa orientação, furar esse horário, a gente não consegue manter a organização que pensamos, certo? E essa organização que nós pensamos é justamente para garantir a segurança dos alunos, das crianças, dos seus filhos. Então, os primeiros anos, primeiro A e B, vão sair 12h05. Os segundos e terceiros, segundo A, B, terceiro A e B, 12h10. As professoras descerão com eles até o portão, certo? O quarto A,
quarto B e o quinto A, 12h20. Tá bom? Então, primeiro, esse horário vai para vocês, né? A entrada, vamos retomar lá, os horários de entrada. 2 dias serão 7h20, 3 dias, 8 horas. Vai depender da turma, né? Daí vai lá uma colinha para vocês, colhem na geladeira lá, porque é meio complicadinho de guardar. Que dia que entra 7h20, que dia que entra às 8. Tudo bem? E a saída? A saída vai esperar no portão. Primeiros anos, 12h05. Segundos e terceiros, 12h10. Quartos e quinto, 12h20. Tudo bem? Então, café das 7h10 às 7h45. Aí depois a entrada e os horários de saída. Como eu falei para vocês, serão 3 intervalos, né? A gente precisa dividir as crianças para que todos possam se acomodar, sejam bem acomodados com segurança no refeitório. Então, serão 3 intervalos. Os intervalos vão acontecer a partir de 10h55, que será servido o almoço ali para eles, certo? O primeiro intervalo é 10h55. E antes disso, eles vão descer para comer uma fruta, para também não ter ficar sem nada até esse horário. Então, eles vão ter uma colação, que é uma fruta. Tá bem? Essas são as alterações no horário da manhã, nos anos iniciais, do 1º ao 5º ano. Certo? Anos finais. Anos finais já estão trabalhando no horário normal, que antes da pandemia. Então, dos anos finais, do 6º ao 9º ano, que é o período da tarde, não há alteração no horário. A única questão que fica bem atento em relação ao almoço, que começa a ser servido 12h30, tá? Então, o almoço, para quem quer almoçar, do 12h30 até 12h50. Depois de 12h50, não servimos mais almoço. Certo? Então, tem que chegar até 12h50. Por quê? Por que não pode? Porque se o aluno começar a comer 10 minutos antes, ele não vai terminar até dar 1 hora para ir para a sala de aula. Né? Então, a gente precisa ter esse tempo para que ele consiga se alimentar a tempo de entrar para a aula 1 hora. A entrada daí dos anos finais é 1 hora, como já acontece hoje, certo? E a saída aí tem aqueles dias que eles saem 5h55 e os dias que saem 5h10, certo? E aí também que já foi o horário, mas eu vou mandá-los novamente no grupo para reforçar. Mas vocês já têm, porque já está acontecendo esse horário. Tá bom? Eu quero falar mais um pouquinho em relação a essa questão da obrigatoriedade, né, de não ser obrigatório, mas ser necessário, importante voltar, especialmente no 9º ano. Todos, né, como eu falei, nós estamos percebendo muitos casos, de repente, do aluno que não quer voltar, não quer, né, que não é por um motivo de risco, por uma situação de saúde, E aí, isso não pode acontecer, porque aí esse aluno está perdendo. Né? E agora, como não vai ter essa intervenção no grupo, ele vai perder mais ainda, porque ele vai ter que estudar praticamente sozinho com o auxílio de vocês, pais. Vocês que vão ter que explicar ali a atividade daí na casa. Então, o prejuízo vai ser ainda maior. Né? Já é complicado no grupo, porque já não tem esse contato direto com o professor, que faz muita, muita diferença. Então, vai ter que ficar ali fazendo atividade e vocês explicando. Então, vai ser prejuízo. Certo? Então, vamos aí reorganizar a rotina para que os alunos retornem para a escola sim. Tá bom? Podemos ir às perguntas. Mais uma questão. Antes de ir para as perguntas, para responder as perguntas, eu quero falar a respeito de atrasos. Né? Como eu já falei para vocês, o respeito aos horários é importantíssimo
para a manutenção da organização da segurança de todos, né? Nós pensamos de uma forma que fique melhor para as crianças, para toda a rotina da escola. Então, o cumprimento de horários, gente, é extremamente necessário, né? Quando entrar 7h20, 7h20 começa a aula. Né? Quando entrar 8 horas começa a aula. Entra às 13 à tarde, 1h, 1h começa a aula. Às vezes eu vejo aluno chegando bem tranquilo, já é 1h05, tá lá no metade do alambrado, né, da escola, lá, e vem bem sossegado, né? Aí tá perde o início, fica perdido ali na aula, quando entra e já começou. Então, vamos ter esse cuidado e essa atenção em relação aos horários. Na saída dos anos iniciais também é muito importante que vocês respeitem esses horários que a gente vai enviar, tá? Anos finais, a grande maioria vai embora sem um responsável, né? Os pais, eles já têm essa autonomia. Então, essa questão do horário na saída, do respeito ao horário na saída, mais específico para os anos iniciais. Tá bem? Agora, atraso está acontecendo, tanto de manhã quanto à tarde. Então, e não pode. Está bem? Podemos ir para as perguntas? Eu estou com uma mensagem aqui de que está instável. Vocês estão conseguindo acompanhar ou travou? Tá ok? Tá ok, será? Tá ok. As meninas estão dizendo para mim que tá ok aqui. Porque eu tô com uma mensagem de que a minha conexão está instável. Se começar a travar ou alguma coisa assim, vocês coloquem no chat, por favor, pra gente, tá bom? Tá. Então, as perguntas. A Abigail perguntou se as carteiras terão distanciamento. Então, Abigail, elas não terão o mesmo distanciamento que tem hoje, com as 15 alunos, né? Porque nós temos sala que vão chegar a 25, 26 alunos. Mas a medida, matematicamente, a medida da sala é 56 metros quadrados. Se nós temos até 30 alunos, vamos pensar ali nos quadradinhos, né? 30 quadradinhos, dá pelo menos a questão da gente tentar chegar num metro, no distanciamento de 1 metro. Hoje nós estamos com um distanciamento maior, né? Porque tem menos, nós tiramos as carteiras das salas, agora elas terão que retornar. E aí a gente vai tirar armário, aquilo que for necessário para manter um mínimo de distanciamento. Não será o mesmo, não vou aqui dizer para vocês que vai ser de forma como está hoje, porque não vai ser, tá? Mas a gente vai procurar organizar dentro da possibilidade de cada turma, porque existem turmas que vão chegar a 20 alunos, tem turma que vai chegar a 30. Então, dentro das possibilidades de cada turma, a gente vai tentar organizar ali para tentar garantir um mínimo de distanciamento. Tá bem? A Vanessa perguntou se vai ser obrigatório voltar. Então, Vanessa, é aquilo que eu comentei já no início, né? A resolução traz essa questão de não obrigatoriedade para casos específicos, que seriam esses casos mesmo que de saúde, esses casos de alunos que pertencem ao grupo de risco, ou que, de repente, moram com alguém de risco, né? A gente tem que entender a importância desse retorno, né? Que não dá para ser por qualquer motivo para não retornar. Mas a resolução, ela não traz a obrigatoriedade nesse momento, tá bom? A Nicole, que o Cauã está fazendo pelo WhatsApp, né, de atestado até o dia 26. Se pode continuar para ele a partir do dia 25, não, Nicole. A partir do dia 25, os professores, como eles estarão
com mais alunos e aí estarão em mais atividades em sala de aula, vai ficar complicado fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, e a própria resolução já traz isso mesmo. Então, a partir do dia 25, aí não vai ter esse atendimento no grupo, tá bom? A Thelma está perguntando que mora com um grupo de risco, né? Mora com os pais e os filhos, seus filhos podem continuar ficar em casa. Existe essa possibilidade, só nós vamos precisar conversar, Thelma, direitinho para assinar o termo, e você tem que ter essa ciência de que você que vai ter que ajudá-los em casa, porque eles só vão estar com material impresso, tá bom? Qual o horário de saída à tarde? Horário de saída à tarde, então, dependendo da turma, né? É a mesma situação. Tem dia que eles têm 4 aulas, tem dia que tem 5 aulas. O dia que tem 4, sai 5 para 5. O dia que tem 5 aulas, eles saem 10 para 6. Tá bem? Aí eu preciso enviar o horário em cada turma, né? No grupo da turma, porque ele vai variar conforme o ano, certo? O Reinaldo perguntou quais os horários. Eu não sei se ele está tratando dos horários de... Quais horários? Eu já falei dos horários. Sim. Vocês têm dúvida ainda? Horários de... Depois, antes de você explicar. Tá. Elas estão falando aqui que essa pergunta foi antes de eu falar dos horários. Então, tá bom. Quando será a rematrícula e quais documentos trazer? Nós ainda vamos fazer esse calendário de rematrícula, tá? E assim que a gente fizer, a gente manda. Por isso que eu falo, não saiam dos grupos, que o grupo é um canal assim bem importante que funciona para a nossa comunicação. A gente vai estar mandando daí os documentos que serão necessários e o prazo, né? A data, tá bom? Mas fiquem tranquilos porque ainda não temos esse cronograma. Já fiz o termo, se tenho que fazer de novo. Não, aí eu vou... Esses casos de alunos que não retornarão, eu vou entrar em contato 1 a 1, tá bom? Para a gente ver direitinho. A pergunta da Thaís Silva. Como vai ser o intervalo dos anos finais? Continua como está agora? Provavelmente vai ter uma alteração, Thaís. Tá? Nós vamos precisar dividir um pouquinho mais. Os anos finais continuarão com 2 intervalos, né? Mas nós vamos ter que dividir um pouquinho mais para equilibrar o número de alunos. Então, provavelmente, uma turma que seja do segundo intervalo passe para o primeiro, que o primeiro tem menos alunos, né? Então, a gente vai ter que fazer aí esse ajuste para equilibrar o número de alunos, tá bem? Vai ter fila para voltar para a sala? Não, Samuel. Não vai ter fila para voltar para a sala, tá bom? Nem para os anos iniciais, nem para os finais. A Eliette está perguntando do número de alunos do primeiro A. Se vai dar para ter distância. É aquilo que eu falei. Os primeiros anos são turmas que estão com 30 alunos, tá? Presencialmente, né? Não sei se... o primeiro A, se eu não me engano, está com 32, né? Mas nós temos aí 3 alunos que estão não retornaram presencialmente, tá? Então, está com 29. Não sei se esses alunos vão retornar ou não. E aí, é aquilo que eu falei, que eu respondi em relação a essa pergunta já, da metragem da sala, e que a gente vai procurar, não vai ser o mesmo distanciamento que existe hoje, né? Porque hoje eles estão bem, mas a gente vai procurar organizar de forma que tenham o mínimo de distanciamento possível, tá bom? Mas estão bem, mas a gente vai procurar organizar de forma que tenham o mínimo de distanciamento possível, tá bom? Mas os primeiros anos têm 29, 30 alunos. Mais alguma pergunta? Nenhuma dúvida mais? Bom, gente, é isso que nós temos. Então, isso tudo que eu falei, que a gente conversou, é a partir do dia 25,
tá? Podemos ficar na sala na hora do recreio? O Samuel perguntou aqui, agora eu vi. Eu vi aqui. Se pode ficar na sala na hora do recreio. Não, não é recomendado que fique na sala na hora do recreio, Samuel. A gente precisa estar de olho em vocês. E aí, como todos estão no refeitório, né? Então, a gente vai precisar. Não quero que fique na sala, não, tá bom? Fica no refeitório mesmo. Já fica na sala todo o tempo, né? Então, nesse horário, aproveita para sair tomar um ar, certo? Quantos alunos do nono B? Tá perguntando? Nono B, quantos alunos? A Thaís está perguntando. São 35, Thaís, no nono B. Mas não são 35 que estão presencialmente hoje, embora, por mim, esses todos voltem, principalmente no nono ano, gente. Né? Porque o nono ano é o último ano deles no ensino fundamental. Aí eles vão para o médio. E o oitavo já foi prejudicado pela questão da própria pandemia. Então, é importante que retorne, tá? Mas hoje tem 35. Presencialmente, hoje, são... não dá 30, né? Que tem... São 28. Isso? 28 presencialmente hoje. Tá? Tem uma pergunta lá. Terá alguma pesquisa de retorno? Terá alguma pesquisa? Pode mandar a criança dia 25. É bom nos avisar. Boa pergunta, Vanderlei. É bom nos avisar, tá bom? É só manda para a gente, né, no privado. Vocês têm o número, tanto meu quanto das outras Adrianas. E manda para a gente só ter, né, esse controle certinho, essa organização mesmo, porque eu estou colocando nas salas o número de carteiras e como estão os números de alunos, né? Mesmo que se a sala tem 35, eu não estou colocando 35 carteiras, eu vou colocar o número de alunos que retornam presencialmente para a gente ganhar em espaço, tá? Então, é bom nos avisar. Aí, meu filho tem imunidade baixa, não está indo, ele é do terceiro e precisa ter testado para comprovar. Se ele for começar a ficar doente, ele pode estar faltando? Não, se não falta. Travou um pouquinho, mas voltou, né? Tem uma pergunta ali se precisa levar o próprio álcool em gel. Nós vamos entregar álcool em gel, uma bisnaguinha de álcool em gel para todos os alunos, tá? E aí a gente tem lá para reposição na escola. O que não temos? A garrafinha de água. E tem muitos alunos que não estão levando, tá? E isso é importante levar a garrafinha de água, tá? Mas o álcool, máscara também, se de repente não tiver para troca, é só falar que nós temos lá para oferecer aí dentro, né? Para aqueles que não têm. Deixa eu responder essa. Tá. Eu não sei se ouviram, né, a questão dos sétimos anos, se tem aula toda semana, que daí eu não sei que momento que travou. Mas, enfim, todos os alunos a partir do dia 25, todos os dias. Não tem mais revezamento, tá? Quantos alunos? Nono A, sexto B, sexto A. Nono A são 34. Sexto B, 22. Deixa eu olhar aqui. Vou olhar a colinha do sexto B. Peraí. Sexto A, 22. Sexto B, 22 também. Tá? Esse é o total de alunos da sala. Não são todos os que estão frequentando. Hoje, no sexto A, estão 17 frequentando. E no sexto B, estão 19. Certo? O nono A, hoje... Nós temos 19 alunos também frequentando, né? Mas o total de alunos da sala é 35. Quando vai ter o Wi-Fi nas salas? Que boa pergunta, Samuel. Por enquanto, ainda a gente está sem previsão, tá bom? A gente já tem nas salas a internet, né? Para que o professor use cabeada, né? Agora, o Wi-Fi...
a gente vai precisar investir mais um pouco de dinheiro, a gente precisa um pouquinho mais de verba para colocar, porque daí tem que ser o Wi-Fi, né? Para gente, para dar, para que os alunos também possam acessar, tem que ser o Wi-Fi, senão vai cair, ninguém consegue acessar nada, né? E aí também a gente precisa estudar muita coisa, porque assim como tem aqueles alunos que fazem pesquisa, e eu acho que é importante mesmo, né? Ter essa conexão disponível, mas também tem aqueles alunos que abusam, né? Então, a gente vai ter que analisar, mas por enquanto a gente ainda não tem essa previsão do Wi-Fi. Temos só a cabeada, né? Que é para os professores usarem ali nas salas. A Daiane, qual que foi a pergunta da Daiane? Que ela falou que não deu para entender porque travou? Acho que tá. Da imunidade do filho dela. Da imunidade. Você mandou ela conversar. Eu pedi para você, Daiane, conversar na escola, né? Para a gente ver essa questão, porque como ele tem baixa imunidade, ele vai entrar como um grupo de risco, né? Então, daí a gente conversa pessoalmente, se você... para ver essa questão do retorno ou não, e a questão de faltas as faltas têm que ser justificadas com atestado médico, né? Não pode ficar faltando direto, né? Mas a gente daí conversa pessoalmente, tá bom? Ou Sofia, como funciona a troca de máscaras? Troca de máscara acontece na sala, sob orientação dos professores com os anos iniciais, que são os menores. Os maiores já têm autonomia para estar trocando a máscara, né? Ali no momento de intervalo já dá para trocar, que aproveita que tira, já põe a outra, tá bom? Depois, eu vou mandar os horários dos primeiros anos no grupo, vou mandar certinho os horários, tá bom? Eu não adianta eu falar agora para vocês, né, o que é de cada característica de cada turma, porque são 18 turmas, então, né, melhor eu mandar no grupo específico de cada turma mesmo, tá bom? Em relação ao transporte, alunos de transporte, várzea, né, a várzea 6h20 é o horário que vai passar para pegar os alunos de transporte, da manhã, certo? Os da tarde já seguem um horário que estão, que é o bairro de cima, né? Já segue o mesmo horário, porque não teve alteração em horário. A alteração foi no período da manhã, então vai ser um pouco bem mais cedo para pegar essas crianças, 6h20, tá? Do Mato Dentro, nós vamos confirmar direitinho com o transportador e aviso vocês. O horário vai continuar o mesmo, de entrada e saída, depende de qual período, né? Eu já falei do período da manhã, tem alteração, e do período da tarde continua o mesmo. Período da manhã, tem dia que entra às 7h20, tem dia que entra às 8h, dependendo da turma, e aí tem o horário escalonado, meio-dia e 5 primeiros anos, segundo e terceiro, meio-dia e 10, e quarto, quinto, meio-dia e 20. Certo? Mas eu vou mandar esses horários nos grupos, para que vocês tenham a colinha na geladeira, tá bem? Mais alguma questão? Qualquer dúvida, né? O vídeo, a vantagem de fazermos dessa forma, como live, é que fica ali salvo no canal da escola. Aí é só acessar, eu vou disponibilizar também o link nos grupos para que vocês assistam depois, num outro momento, de repente, se ficou alguma dúvida, assistindo o vídeo todo, essa dúvida possa ser sanada. Tá bem? Acho que encerramos, meninas. Então, acho que não tem mais perguntas. Se surgir alguma outra pergunta, alguma dúvida, nós estamos à disposição, é só mandar para nós, né? Manda mensagem para nós, ou estamos na escola também, certo? Para a gente ir fazendo, resolvendo e fazendo da melhor forma possível para os alunos. Tá? Eu quero agradecer a presença de vocês, a colaboração de vocês, a participação, né? Quero agradecer aqui também aos funcionários, né? Os funcionários do quadro de apoio, eles estão, assim,
numa árdua missão com todos esses protocolos, né? Com o cumprimento de todos os protocolos. Então, eu tenho que agradecer muito a equipe para que a gente consiga oferecer segurança para os filhos de vocês. Agradecer aos professores também, que estão trabalhando arduamente aí, né? As coordenadoras e a vocês mesmo, né? Esse trabalho conjunto que vai fazer com que a gente tenha uma educação de qualidade, né? Então, muito obrigada pela participação de todos, e qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer reclamação, qualquer coisa, nós estamos à disposição na escola de todos, e qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer reclamação, qualquer coisa, nós estamos à disposição na escola, tá bom? Boa noite, continuem se cuidando, porque embora nós estejamos num momento mais tranquilo, né, graças a Deus, nós estamos conseguindo retornar com os alunos, no momento mais tranquilo da pandemia, ela ainda existe, né? Então, vamos nos cuidar todos, tá? Boa noite, descansem e até amanhã.